Só botar aqui uma coisa. Então vamos lá. Mais de 2 horas aqui, os líderes da oposição, do governo, do Senado, da Câmara, ponderando a importância de se manter a palavra de público que foi dada pela presidência do Congresso, de que fizéssemos hoje a reunião em plenário para que fosse aprovado o requerimento, colocado em pauta, para dizer, o requerimento da CPMI dos atos do dia 8. Mais uma vez manifestando a vontade daqueles que hoje, em tese, são acusados de terem alguma parcimônia com as atrocidades que foram cometidas no dia 8, quando na verdade nós queremos a investigação. Hoje que se completam 100 dias desde o dia 8, nós queríamos reforçar com a aprovação desse requerimento do CPMI para que fosse investigado a fundo e saber quem de fato foram aqueles que diretamente promoveram o quebra-quebra ou que de alguma forma se omitiram ou estimularam esses atos acontecessem. O encaminhamento dado aqui, ouvindo todos os lados, tanto de oposição quanto de situação, foi de que o presidente Rodrigo Pacheco, nesse momento, está reunido com as lideranças do governo e da maioria do Congresso Nacional para tomar uma decisão se atende a um requerimento assinado pelos partidos que compõem a maioria no Senado e na Câmara, e nós, da oposição, pleiteando que o respeito ao direito constitucional de nós, que hoje estamos na oposição, estamos na minoria, de que é se utilizar um instrumento como a CPMI, um instrumento de minoria, e não pode simplesmente, por um argumento de que a maioria está pedindo adiamento da sessão, esse requerimento não ser lido. Até porque, neste exato momento, já foram atingidos os requisitos mínimos para que o requerimento fosse lido, ou seja, requisito de quórum na Câmara e no Senado para a abertura da sessão, portanto, está tudo completamente perfeito, em consonância com a Constituição, em consonância com a legislação, para que a leitura do requerimento do CPMI seja feita neste exato momento. Agora, se for tomada a decisão de adiamento desta sessão, nós estamos aguardando a decisão do presidente Rodrigo Pacheco, obviamente, vai ficar uma situação muito ruim, constrangedora, de que a palavra não foi cumprida e que hoje seria feita a leitura desse requerimento. A oposição, inclusive, se dispôs a autorizar que não houvesse o trancamento da pauta em razão dos vetos que estão trancando a pauta, que precisam ser votados antes de qualquer outra matéria. A oposição se colocou como favorável, desde que houvesse a leitura do requerimento da CPMI hoje, que inclusive os PLMs que tratam, por exemplo, do piso da enfermagem, para que existam recursos para o pagamento dos enfermeiros no ato ainda do governo Bolsonaro, se passasse à frente da votação dos vetos para que fizesse justiça tanto aos enfermeiros quanto aos servidores públicos. Estou aguardando também a votação de um outro PLN que reajuste 9% os seus salários. Então era o que a gente está aqui aguardando agora a decisão do presidente do Pacheco, mas obviamente a oposição não concordou com o adiamento da sessão de hoje. Ô, senador, vocês cogitam ir ao STF? A gente tem que aguardar qual vai ser a posição do presidente Rodrigo Pacheco. Eu, particularmente, entendo que ele quer fazer a sessão do Congresso hoje, porque ele já havia se comprometido, então se fosse a vontade dele, ele faria isso. Mas ele, na condição de presidente do Congresso, está pesando se atende ou não ao requerimento da maioria dos partidos que assinaram pelo adiamento, ou se atende ao outro requerimento da oposição, exigindo o seu direito constitucional de minoria para a leitura do relator do requerimento. O Senado não deu quórum, né? Até agora. Já deu quórum, já são mais de 45 senadores. Já temos quórum nas duas casas para a abertura da sessão. Exatamente, já tem quórum suficiente. Olha, certamente Onde pode ser instaurada a CPMI do Congresso Nacional. E aí as consequências disso, a gente sempre vai trabalhar para que haja um acordo. E não sendo possível, certamente na Câmara e no Senado haverá um trabalho diário, de obstrução, de dificuldade na aprovação da matéria, de discussão de todas as matérias, inclusive que não está na condição de nenhum senador individualmente ou deputado, que algum parlamentar busque o Supremo Tribunal Federal para trancar qualquer votação no plenário do Congresso Nacional, até que seja lido o requerimento da CPMI. Senador, o presidente sinalizou uma nova data, se de fato não
abrir a sessão, uma oportunidade de semana que vem, se vai A data seria hoje, né? E como o requerimento dos partidos que compõem a maioria da Câmara do Senado não há uma data colocada no papel, o próprio presidente Murilo Pacheco tentou fazer um acordo para que seja votado na próxima quarta-feira. A sessão do Congresso acontecer na próxima quarta-feira, com o compromisso, e assim foi, é isso que está discutindo ali com os representantes do governo, com o compromisso de que assim que abrisse a sessão na próxima quarta-feira, ele fizesse a leitura do requerimento da CPMI antes das votações dos PLS. Queremos CPMI! Queremos CPMI! É hoje! É hoje! Bom dia a todos. Está claro para todo mundo o temor do atual presidente da República sobre essa CPMI. Não cabe, como foi o líder do governo, o senador Rodolfo, dizer que está fora do tempo e que a polícia já está fazendo as suas investigações. E disse que na época da Covid, da CPI da Covid, não estava, mas essa não é a verdade. Não sei se vocês se lembram, mas durante a CPI da Covid-19, até o governador do Rio de Janeiro tinha sido afastado, tinha sido preso, outros secretários estavam sendo presos. Então isso não cabe e não encaixa, até porque nós estamos há 4 anos atrás do que poderíamos usar essa CPI de forma política. Desde o dia 8, quando eu estive aqui, depois que vi os 3 poderes destruídos, eu comecei a fazer meu levantamento e ficou muito claro que partia do governo federal, porque as 3 casas ao mesmo tempo estarem desguarnecidas não era mera coincidência. E outra questão, mesmo que o presidente da República não soubesse, que ele sabia, mesmo que ele não soubesse, o Brasil inteiro parou para poder ver pela imprensa o que estava acontecendo aqui nas manifestações. Ele, como a aeronave presidencial, fica de pronto emprego, ele poderia, aonde ele estivesse, entrar no avião presidencial, fazer solicitações para os comandantes da Força Nacional, da Guarda Presidencial, enquanto ele estava chegando, poderia estar chegando em Brasília, porque o voo do município que ele estava de São Paulo até aqui, pelo que me passaram, duraria 1h20 de voo. Então, aonde e o que estava fazendo o presidente da República entre 1h da tarde e 5h da tarde? Ninguém parou para pensar nisso, se o Brasil inteiro estava parado assistindo o que estava acontecendo. Então, aonde estava o presidente nesse período? E o próprio ministro da Justiça, ele se contradiz o tempo inteiro, porque a hora ele fala que ele assistiu tudo pela janela e fechou a janela porque ele poderia ter tido um ataque. E aí? Qual foi a providência tomada? Por que o presidente está recusando de passar os vídeos? Porque os vídeos mostram claramente a equipe presidencial, a polícia, a segurança presidencial, a Força Nacional, todos sendo dispensados e indo embora. Então nós temos um cenário que está claro para vocês, eu acho que mais claro que isso é possível, de que o presidente Lula Inácio da Silva deixou acontecer para que então ele pudesse ter um ganho político. Nós temos, como eu disse a vocês, o relatório que está na SECAI, relatório entregue pela ABIN, é extremamente pontual e preciso. Somente na leitura que a gente for pedir, na abertura da CPMI, a quebra do sigilo desse relatório, só lendo o relatório já vai ser mais do que suficiente para o afastamento dos ministros e do presidente, porque no relatório é muito detalhista e explica cada dia e cada momento que em nenhum momento o relatório cita que a manifestação poderia ser pacífica. Então foi dada a ordem para
divulgar que seria pacífico, então não precisava do efetivo da polícia, não precisava da Força Nacional, não precisava da Guarda Presidencial. Então, não há dúvida sobre isso. Quando a gente começa, desde o dia 9 de janeiro que eu tenho falado isso, que a culpa está nos ministros e no presidente. Não há explicação de um movimento do governo tentar impedir essa CPMI, a não ser porque ele sabe que vai ser dito a verdade, vai ser mostrada a verdade, e assim encerra-se o governo do Lula, porque vai ser automático o passo seguinte, o pedido de impeachment do presidente. Não tem outro caminho. O fato do ministro da Justiça ter visto e não ter tomado providência, o fato das 3 casas não terem acesso ao SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, onde estavam sendo colocados ali o cenário que estava para acontecer. No relatório dizia até a partida, a movimentação dos que estavam indo para destruir, o que tinha na mochila, o que iam fazer. Então, nós precisamos fazer essa força para dar início à CPMI, para que tudo isso seja de forma legal, democrática, mostrar para a sociedade, mostrar para o Brasil, independente de partido. Não estamos aqui falando de questões partidárias, é só questão da verdade, do que de fato aconteceu. Então, ver esse movimento hoje, essa manobra regimental para tentar impedir a abertura da CPMI, todo o protelamento sobre isso, os deputados distritais solicitando os vídeos e não sendo entregues. Então, não há mais dúvida de nada. A única coisa que a CPMI vai fazer é, de fato, apresentar a documentação do que realmente aconteceu e aonde foi o presidente prevaricou, ministros prevaricaram.